Olá, colega dentista, boa noite! É terça-feira, então é dia de live às 20 horas aqui no nosso perfil do Dentista Confiante. E hoje, como prevenir é muito melhor do que remediar, nós vamos estar conversando sobre situações onde a gente pode sim prevenir fraturas dentais, ajudar o nosso paciente, orientar os nossos pacientes, porque esses pacientes fazem parte da linha de risco de fratura dental, que é grande incidência no nosso consultório. Acolher fratura dental faz parte no dia a dia de urgências aqui do consultório e com certeza do seu consultório também. Então nós temos que estar preparados para acolher, mas temos também que estar preparados a orientar os nossos pacientes como que a gente pode orientar a prevenir situações de fratura dental. Então bora lá que nós vamos finalizar com um caso clínico fresquinho, acolhido hoje aqui na clínica, onde a gente conseguiu prevenir uma situação de constrangimento que o paciente poderia passar por conta de um lateral que estava ali trincado, com uma linha de fratura bem nítida, e era a queixa principal do paciente: doutores, eu vou ficar sem esse dente da frente aí em plenas férias? Não vai não, porque a gente não vai deixar. Olá, ei Tiari, boa noite. Ei Daiane, boa noite, seja bem-vinda à nossa live do Dentista Confiante. Vou deixar aqui o nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre prevenção à fratura dental. Adriana, mas como assim a fratura dental pode ocorrer a qualquer momento? Como que a gente vai orientar os nossos pacientes a prevenir uma fratura dental? Nós temos situação que o paciente, por si só, já tem predisposição a uma fratura dental. Por exemplo, pacientes que praticam esportes corpo a corpo, perto, então a gente vê os próprios pacientes utilizando protetores esportivos, né? Então nós temos aí situações de goleiros, nós temos situações de boxeadores e várias outras situações onde o paciente já utiliza protetor esportivo exatamente com a intenção de prevenir fratura dental. Então isso é muito comum da gente visualizar. Sabe uma outra situação em que você bate o olho no paciente e fala, grande chance de ter uma fratura dental nos incisivos? Pacientes que apresentam protusão dental, overjet acentuado, são pacientes extremamente propícios para fratura dental nos dentes anteriores. Então isso é importante a gente orientar. Então se você tem o hábito de acolher crianças com 7, 8, 9 anos, 12, mas que ainda não passaram por um tratamento ortodôntico ou ortopédico e apresentam protusão dental, overjet acentuado, já orienta essa criança, já orienta essa família, olha, grande chance de ter fratura dental. Por quê? Porque numa queda, seja de bicicleta, seja jogando bola, seja da própria altura, quando essa criança cai, ela não tem um vedamento labial. Então ela não tem a estrutura labial para amortecer e proteger esses dentes. Então, pacientes protusos com overjet acentuado também tem grandes chances de fratura dental. E existem várias situações, por exemplo, quem aí nunca viu de longe paciente ou alguém abrindo garrafa com dente, abrindo garrafinha de água de coco com dente? Grande chance. Então a gente precisa orientar os pacientes que tem chances de fratura dental com esse hábito que às vezes ele adquire, né? Então eu já vi cabeleireiro que tem o hábito de abrir grampinho para colocar no cabelo com dente, né? Eu já logo alerta, né? Já vi abrir pacotinho de ketchup com dente, alerto. Vai, gente, grande chance de fratura dental. Então existem formas que nós, como provedores da saúde, como cirurgiões dentistas, podemos ir nas escolas, podemos ir entre os amigos, podemos chegar aqui nas redes sociais e fazer essas orientações de risco
de fratura dental. E o caso clínico de hoje vai ser exatamente sobre isso, como prevenir fratura dental. Boa noite, Tiara, para você também. Oi, Kênia, seja bem-vinda. A Kênia tá pedindo aqui, ó, comente sobre resina de maior carga. Eu vou falar de resina, inclusive nosso caso clínico de hoje, Kênia, é exatamente como que a gente consegue ajudar os nossos pacientes que têm risco de fratura usando resinas naqueles dentes que recebem uma carga maior, uma carga mastigatória, uma carga oclusal, tá bom? Obrigada aí pela dica, Kênia. Pessoal, e hoje, falando sobre prevenção, e eu até iniciei minha live, né, que quando que prevenir é muito melhor do que remediar, hoje nós acolhemos uma paciente com a seguinte situação, olha, eu vou compartilhar com vocês o caso clínico dela. Deixa eu colocar aqui, escolher, gente, a melhor foto que a gente fez várias aqui hoje. Olha, esse é o nosso caso clínico que a gente acolheu. Ei, Felipe, boa noite, seja muito bem-vinda à live do Dentista Confiante, tá? Hoje a gente vai falar sobre prevenção de fratura dental e como que a gente pode orientar os nossos pacientes, mas eu queria conversar também sobre esse caso clínico que a gente acolheu. Então, observe esse dente lateral, esse dente 22 do paciente. A paciente veio para uma consulta avaliativa e a queixa principal é sobre essa cor alterada desse dente, sobre essa linha, essa trinca que estava aparecendo, e ela muito preocupada em fratura dental, e esse pedaço, essa resina soltar a qualquer momento, e ela em plena férias, né, ficar aí sem esse dente da frente e a estética. E é claro que a gente precisa pontuar que a gente observa que a maior parte da estrutura dental dela está reconstituída em resina, né? A gente observa assim, uma linha de inadaptação, né? De falta de aderência dessa resina. Esse degrau, a gente observa que palatina, na face palatina, a situação não é diferente, inclusive uma fratura maior, acúmulo de resíduo alimentar. Então, realmente, a paciente estava certa. Esse dente pode fraturar a qualquer momento. E nós precisamos entender que a queixa principal do paciente, o que trouxe o paciente até o consultório, é o que a gente precisa resolver. Então, nós vamos dar uma atenção a esse dente, mas o que a gente pode fazer para proteger esse dente? Muitas das situações a gente não consegue fazer o tratamento definitivo que a paciente almeja, deseja naquele momento. Mas a gente precisa proteger o remanescente dental para que a fratura não aconteça de forma espontânea, né? Então, que vai gerar um constrangimento o nosso paciente, né? Uma dor emocional por conta de uma fratura e a ausência desse dente. Se ocorrer uma fratura de uma forma natural, ela mordendo alguma coisa, será que vai cair só a resina? Será que não vai ter perda do remanescente dental também? Então a gente precisa realizar um procedimento em que a gente vai proteger esse dente também. Tá bom? Então, vamos sempre que a gente acolher esses casos clínicos, a gente ter uma empatia com a situação do paciente, tá? Então, nesse caso clínico e específico, nós escutamos a queixa principal do paciente, ela veio para uma consulta, ela relatou a preocupação dela desse dente quebrar, que ela passava a língua, via que tinha um degrau, que na hora de passar o fio dental, ela já estava passando com bastante cuidado, porque a sensação que a paciente tinha é que aquela resina, que aquela restauração, que aquele dente ia cair a qualquer momento. Então, nós seguimos o nosso protocolo de avaliação, a paciente não relatava dor, não relatava sensibilidade, então nós realizamos um raio-x periapical para a gente entender melhor o que exatamente estava acontecendo nesse dente. Então, a gente observou que esse dente não tinha nenhuma sensibilidade porque o dente já apresentava o tratamento endodôntico realizado. O canal desse dente já estava tratado.
E ali a gente via também que existia uma resina muito grande para pouco remanescente dental. E que a gente precisava, para um tratamento garantidor, né, para a gente ter uma certeza, a gente precisava, num segundo momento, programar aí um núcleo de fibra de vidro para dar mais sustentação ao trabalho restaurador que a gente fosse realizar. Mas uma coisa a gente já estava tranquilo, o dente estava com o canal tratado e muito bem tratado. Então, quando a gente faz essa avaliação, uma avaliação clínica em que o seu paciente não está com dor, quando a gente faz um raio-x e a gente certifica que o dente já tem o canal tratado, ao mesmo tempo a gente vai planejando qual será o tratamento definitivo desse paciente, mas a gente já tem que estar pensando, poxa, mas o que eu vou fazer para eu dar a tranquilidade que o meu paciente veio buscar aqui hoje comigo? Tá? Então, a gente vê o raio-x e vê a situação, a gente já consegue ver um planejamento do tratamento. Então, a gente, eu vou programar, eu vou colocar um núcleo em fibra de vidro, eu vou fazer ali uma coroa, porque o remanescente dental, ele tá com pouca resistência, então eu vou planejar ali uma coroa cerâmica, uma coroa IMEX. Mas hoje, o que você vai fazer para esse dente com risco de fratura dental, como a gente pode ver aqui na nossa imagem, né? Como a gente vê com esse dente que tem esse risco de fratura dental, o que a gente pode fazer para o paciente alimentar tranquilo, passar o fio dental, morder o pãozinho de sal dele e não correr o risco dele quebrar. A gente não pode liberar o paciente dessa consulta com essa queixa sem a gente fazer nada por ele, tá? Mas tem como a gente, nesse primeiro momento, já fazer o núcleo de fibra de vidro, já fazer uma coroa provisória ou até já fazer a moldagem do seu IMEX? Nem sempre, porque às vezes o horário que você planejou foi para uma consulta avaliativa. Então, o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente para que a gente consiga prevenir uma fratura, né? Proteger esse remanescente dental que vai ser muito importante para a gente no momento reabilitador, tá? Então é importante que a gente avalie essas situações do que a gente vai fazer ali de imediato. Tem como a gente fazer uma coroa provisória? Poxa, mas se eu começar a fazer um preparo ali para uma coroa provisória, será que o remanescente dental não vai ficar muito enfraquecido e corre o risco desse provisório não parar? E aí o que eu queria ajudar o meu paciente, eu corro o risco desse provisório soltar e o meu paciente ficar ali sem o dente, que é tudo que ele não quer, que é o motivo que ele veio aqui, tá? Então, me conta aí, pessoal, nessa situação, o que vocês indicariam? Como que poderia, gente, ajudar o paciente que apresenta aí essa trinca, essa fissura, esse risco de fratura? O que a gente poderia fazer para esse paciente, para a gente dar a segurança que ele veio buscar, né? Ou seja, eu não quero que esse dente quebre, eu quero passar meu final de semana nas minhas férias, já entendi qual que é o tratamento definitivo, mas hoje, doutor Evandro, doutor Felipe, hoje, Kenny, o que a gente pode fazer para esse paciente para que ele saia do nosso consultório tranquilo, sem risco de fratura desse dente, mas consciente de que ele precisa fazer um tratamento definitivo, que esse dente precisa de um núcleo, que esse dente precisa de uma coroa estética? Me conta aí, gente, nos comentários. Olha, é muito comum a gente ter essas situações onde a gente precisa usar a prevenção. Eu não posso simplesmente liberar esse paciente
não só porque era a queixa principal dele, não só por razões estéticas, mas também para eu conseguir proteger o remanescente dental, né? A gente já viu que o dente já tem o canal tratado, mas a gente precisa proteger esse remanescente dental para ele não ter uma fratura espontânea e eu acabar perdendo até o remanescente que tem, ou correr o risco dele sofrer uma fratura radicular também. Então, nós acolhemos esse paciente e aí a gente realizamos uma proteção com resina fotopolimerizável. Nós realizamos como se fosse um empacotamento, né? A gente fez como se fosse uma faceta, uma coroa em resina ali. Realizamos o condicionamento desse esmalte, o condicionamento desse remanescente e aplicamos ali uma resina provisória, fotopolimerizável, para dar mais resistência a esse dente, para dar mais estabilidade a esse remanescente dental, para que na próxima consulta, sim, a gente consiga agendar um horário maior para o nosso paciente, para a gente conseguir fazer o preparo do conduto radicular para o núcleo, adaptar o núcleo de fibra de vidro, fazer o preparo, colocar um provisório numa outra consulta, fazer a moldagem e encaminhar para o laboratório e depois estarmos colocando a nossa coroa IMEX, tá? Mas nesse momento, a gente precisa dar a proteção que o paciente precisa. E foi exatamente isso que a gente realizou nesse caso clínico. A gente fez aí uma proteção, uma faceta em resina composta para a gente proteger esse remanescente dental, mas também para a gente acolher, atender essa preocupação do nosso paciente que corria o risco de realmente fraturar esse dente a qualquer momento. Então é importante que a gente tenha esse acolhimento, é importante que a gente entenda que é possível prevenir fratura dental, né? A gente conversou lá no início, existe pacientes que já são predispostos a terem fratura, pacientes que praticam, né, esportes corpo a corpo, pacientes que têm overjet acentuado, pacientes que têm hábitos, né, que eu falo de abrir as coisas com os dentes. E nesse caso aí, paciente que já apresenta uma trinca na resina que corre o risco de fraturar a qualquer momento. Então a gente pode ajudar os nossos pacientes fazendo essa faceta, essa proteção, para que ele fique tranquilo e aguarde aí tranquilamente os próximos procedimentos, até que você adapte nele aí uma coroa, cerâmica, como é o ideal, tá bom? Então, esse é o nosso caso clínico de hoje, caso fresquinho, acolhemos hoje aqui na clínica e como vocês sabem, o perfil do Dentista Confiante é para compartilhar e te ajudar no dia a dia clínico, porque hoje esse caso clínico surgiu aqui, mas ele pode estar batendo na sua porta a qualquer momento e até mesmo amanhã, e eu espero ter contribuído para você poder ajudar o seu paciente para prevenir fratura dental, tá bom? Então é uma alegria, fico muito feliz. A Tiari tá falando aqui, né, que achou show a orientação, muito bom, Tiari. Muito obrigada por estar aqui conosco na nossa live. Essa live vai ficar gravada no nosso feed do Dentista Confiante, assim como todas as nossas lives. As lives também sobem junto com outras aulas para o nosso perfil do YouTube, né, nosso canal do YouTube. Lá tem fotos, lá a gente tem outras aulas. Então, se você está em busca de conteúdos para o dia a dia clínico, se você quer segurança, se você quer se adaptar bem, principalmente em casos de fraturas dental, que é a urgência que aparece no nosso consultório, é só ficar aqui conosco, seguir o perfil do Dentista Confiante. Se você gosta, se você curte, se você tem amigos que você acredita que o Dentista Confiante, que o nosso perfil possa contribuir, compartilhe o nosso perfil com seus amigos dentistas para a gente conseguir ajudar outros pacientes, para a gente conseguir ajudar outros colegas e principalmente a gente levar
acolhimento e humanismo dentro da nossa odontologia, que é tudo que a gente precisa e é tudo que nossos pacientes desejam. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e vejo vocês nos nossos stories ou na nossa próxima live da próxima terça-feira. Obrigada, Tiare. Fica com Deus. Obrigada, Antônio. Beijo, gente. Uma semana mais do que abençoada para vocês.